Grande é Yahvé, e muito digno de ser louvado. Grande é Yahvé, e muito digno de ser louvado. Grande é Yahvé, e muito digno de ser louvado. E ao seu nome, glória. Glória a ti, ó Pai. Glória a ti, ó Filho. Glória a ti, ó Espírito Santo. Ó Deus Altíssimo, coroado de honra, de glória, de majestade e poder, entronizado entre querubins, entre serafins. Tu és adorado nos céus e na terra. Terra e céu se encontram no lugar da adoração, convergindo em Cristo Jesus, para te adorar, para te exaltar, para te glorificar, para te bendizer. Tu és o nosso Deus, tu serás o nosso guia para sempre. Seja exaltado, Yahvé, seja exaltado acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Aleluia, aleluia. Tu és digno de ser adorado, santo, santo, digno. Levante a sua voz diante do trono, faça ouvir a sua voz nas alturas. Tributamos a ti a honra, tributamos a ti a glória, tributamos a ti a força. Que os céus se encham dos louvores do teu povo. A noiva redimida, apaixonada, te exalta, te adora, te bendiz. Oh, Yahvé, Deus triuno, seja exaltado. Seja exaltado acima dos céus, que a terra inteira se encha da tua glória, a glória da tua presença. Não há Deus além de ti, não há outra rocha, não há outro Senhor. Queremos te exaltar nesta hora, por tudo quanto tu és. Tu és o Supremo, tu és o Eterno, tu és aquele que estás entronizado entre querubins. Outro bem não há além de ti, outra rocha não há, outro Deus não há. Santo, santo, santo. Aleluia, aleluia, queridos, aleluia. Vamos dar prosseguimento ao nosso assunto. Estamos falando de adoração. E na aula passada dissemos que a adoração é a solução para todos os nossos problemas, porque quando nós encontramos o lugar, que é o nosso destino, entramos naquela profunda comunhão com Deus, somos imersos em sua presença, evidentemente tudo tem que se dobrar. Se o nosso foco é Deus, se todo o nosso ser se volta para Ele, não há lugar mais para amargura, não há lugar mais para depressão, não há lugar para o ocultismo, para o orgulho, para a rebelião. Não há lugar para todas estas raízes maléficas que aqui estudamos. Terminamos nosso estudo falando do Salmo 149 como uma arma de guerra, a adoração como instrumento de guerra, louvor e adoração para quebrar as forças do inimigo, para deter, para paralisar. Por quê? Porque enquanto nós louvamos, enquanto nós adoramos, a presença de Deus se manifesta. Deus habita nos louvores do seu povo. E se começamos a levantar uma nuvem de adoração, de louvor, de ações de graça, de exaltação, a presença de Deus é atraída. E certamente na presença de Deus, trevas têm que fugir, o mal tem que desaparecer. Falar de adoração é realmente entrar num assunto no qual poderíamos ficar muito tempo. Nós temos um seminário inteiro de várias horas. Verdadeiros adoradores é o tema. Você pode até entrar na Palavra da Fé, palavradafé.com.br, e em áudio, este seminário pode ajudá-lo a aprender muito sobre adoração, verdadeiros adoradores. Ali podemos, em um congresso de jovens, explorar bastante este assunto.
aqui não teremos ocasião de fazê-lo, mas vamos hoje prosseguir trazendo alguns aspectos da adoração. E a primeira declaração que queremos fazer, que se encontra na tela e pedimos que todos proclamem, é: adoração, nosso supremo chamado. Qual é o seu maior chamado? Qual é? Depois veremos que não é um ato de adoração, mas é um ser, uma identidade. Vamos proclamar o que está no Salmo 95, verso 6. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante de Yahvé que nos criou. Esse é o convite da palavra, a você e a mim. Venha agora, prostre-se, ajoelhe-se. Todas são expressões de manifestação do adorador. Curvar-se, prostrar-se, chegar na presença de Deus para exaltar. E o texto aqui ressalta o Criador, aquele que nos criou, aquele no qual se encontra a nossa origem e se encontra o nosso destino. O salmista ainda nos convida, no Salmo 29, verso 2, leia: tributai a Yahvé a glória devida ao seu nome, adorai a Yahvé por causa do esplendor da sua santidade. Outra versão diz: adorai-o na beleza da sua santidade. E quando chegamos ao Apocalipse, o último livro da Bíblia, o clímax de todas as coisas, nós lemos no capítulo 15, verso 4, leiamos: quem não te temerá, ó Yahvé, e não glorificará teu nome, porque só tu és santo e justo, porque todas as nações virão e adorarão em tua presença, pois têm sido manifestas todas as obras justas. Quando chegamos no Apocalipse, a Bíblia diz que não haverá ninguém que não adore. Aleluia! Toda a terra, não apenas os homens, a natureza, tudo quanto existe, há de adorar a Deus. Então o chamado da criação inteira é a exaltar e glorificar a Deus. O salmista no Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus. Então o próprio universo, ele em sua multiforme manifestação, é uma expressão de reconhecimento do Criador, de sua grandeza. No primeiro livro das Crônicas, o salmista, vamos encontrar salmos também nas Crônicas, Davi, no capítulo 16, verso 9, leiamos: prostrai-vos diante de Yahvé, no esplendor da sua santidade, tremei diante dele a terra inteira. Toda a terra, tudo quanto existe, adora a Deus. E aqui é um convite a tudo quanto existe, prostrar-se diante do nosso Criador. Na versão Peshitta, leiamos: rendei graças a Yahvé pela glória do seu nome, trazei oferendas, rendei graças a Ele com oração de vossa boca, adorai a Yahvé com cânticos santos. Os cânticos são uma forma de expressarmos a nossa adoração. Cantar em si não é adoração, mas nós podemos usar este veículo para expressar o nosso amor, o nosso entusiasmo, a nossa exaltação a Yahvé. Queridos, fomos criados para estar com Deus. Diga isso. Fomos criados para estar com Deus. Diga na primeira pessoa: eu fui criado para estar
com Deus, porque foi criado, porque existo acima de qualquer coisa, para estar com Deus, para viver com Deus. E quando falamos de adoração, estamos falando de relacionamento, estamos falando de amor, estamos falando de comunhão. E nós queremos ler alguns textos para demonstrar isso, que já lá no jardim do Éden, entendemos que o homem é criado para viver na sua presença. No capítulo 3, e o versículo 8, é triste. Talvez você diz, ele nem revela que devemos estar com Deus. Sim, Senhor, revela sim. Embora este seja um momento triste. Vamos ler, naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé, Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuravam esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Veja só, logo aqui no Gênesis, Deus, todos os dias, vem estar com o homem vive na sua presença, existe uma comunhão. Quando ele é criado, a primeira visão que ele tem é do Criador, e certamente a sua primeira atitude foi uma atitude de adoração. Deus separou logo aquele primeiro dia da sua existência sobre a terra, era um Shabat, hoje é um Shabat, né? É dia de adoração, é dia de rememorar a criação, que fomos criados para o louvor da sua glória. Cada sábado, cada Shabat, cada sétimo dia, traz a nós esta memória, que é o dia quando o homem sai das suas mãos, é o aniversário da criação, é o memorial que ele nos diz, separou este dia para que, santificado para comunhão, para adoração, para estar com ele, porque para isto fomos criados. Infelizmente, no texto que lemos, o homem foge da sua presença, porque ele pecou, porque ele escolheu seguir o seu próprio caminho. Mas Deus não desistiu de ideia, Ele está em nosso encalço, procurando nos trazer de volta para a nossa real identidade, para o nosso destino eterno. Quando o povo sai do Egito, Deus escolhe Abraão para a partir dele formar um povo que deveria levar a toda a terra o conhecimento de Yahvé como único Deus a ser adorado. E Deus ordena no monte a Moisés que edifique um santuário. E as palavras que Deus usa estão no capítulo 25, verso 8. Leiamos: faze-me também um santuário, para que eu possa habitar entre meu povo. Eu quero viver no meio do povo. Eu quero caminhar no meio do povo. É a presença de Deus no meio de Israel. E na realidade, todos os anos do deserto, ali estava a presença de Deus. Não apenas representada no santuário, no Santo dos Santos, onde está a Arca da Aliança, mas aquele fogo, aquela chama, aquela coluna de fogo que estava ali presente. E o povo podia saber: Deus está conosco, Deus caminha conosco, Deus tem prazer em andar com o seu povo. Glória a Deus por isso. E ele diz em Levítico, capítulo 26, verso 12, leiamos: andarei no meio de vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andarei no meio de vós. Meu amado, minha amada, Deus quer andar com você. Deus quer andar comigo. Esse é o nosso chamado supremo, viver na sua presença. Ele disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Na tua presença, diz o salmista, a plenitude de alegria. A tua destra, há delícias, perpetuamente. É na presença de Deus que vamos encontrar plenitude. A felicidade plena está em sua presença e em nenhum outro lugar. Deus está tentando nos chamar de volta àquilo para o qual Ele nos criou. Leia o que está em amarelo: adorá-lo
e desfrutá-lo para sempre. Desfrutar a Deus, desfrutá-lo. Leia, por favor, a declaração que colocamos na tela. Cada vislumbre que nos é dado do céu e dos seres criados por Deus é sempre de adoração, alegria e louvor, porque Deus é quem Ele é. Aí está, Deus é quem Ele é. Nós vamos a Deus por causa de quem Ele na realidade é: o excelso, sublime, o eterno Criador, o Senhor dos senhores, o único Deus. E quando chegamos ao final da Bíblia, vemos os santos e os anjos no céu caindo de rosto no chão e adorando a Deus. Leia a frase final na tela. A adoração será nossa atividade incessante e nossa maior alegria no céu. Por isso vamos nos treinar agora. Aqui que vamos nos treinar como adoradores. Não pense que é porque quando nós morrermos que algum mistério vai acontecer. Não, senhores, serão os adoradores que ouvirão o chamado do Pai. Não pense que alguém chegará ao céu se o rejeitou aqui na terra. Alguém que passou a existência aqui na terra negando Deus, não pode entrar nos tabernáculos eternos, queridos. Não se iluda a si mesmo. Por isso estamos aqui pregando o Evangelho, porque é a única oportunidade que temos de ser salvos é enquanto estamos vivos aqui na terra, arrependendo-nos dos nossos pecados, reconhecendo que Deus, somente Ele é Deus, e recebendo a Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Então, se eu não quero nada com Deus aqui na terra, Deus nada terá a ver comigo após a morte. Mas os verdadeiros adoradores, estes que estão se treinando aqui na terra, encontrarão a sua plenitude lá na glória. Então, se nós vemos a adoração lá no Jardim do Éden, se vemos lá no meio do povo a presença de Deus e a promessa de que sempre Ele deseja estar no meio do povo, depois o santuário continuou no meio do povo, a presença de Deus continuou no meio do povo. Todavia, a grande promessa é que quando viesse o Redentor, a adoração mudaria de lugar e de forma dentro da nova aliança. Veremos isso mais adiante. Mas olhemos para o capítulo final, porque quando olhamos para o Apocalipse, nós vamos encontrar a expressão da restauração do propósito de Deus. E o que é que encontramos ali? O céu é o nosso destino. Se o meu supremo chamado é adorar, é ser um adorador, um amante de Deus, viver na sua presença, quando o meu corpo tombar e descer à sepultura, meu espírito alçará voo para o seu destino eterno, para estar com o Pai para sempre. E o que eu vou encontrar no céu, o que eu vou encontrar na sala do trono, é um clima de adoração. E quanto mais eu contemplo esse clima de adoração descrito no Apocalipse, mas eu me torno um adorador apaixonado, intenso. Então olhemos para o Apocalipse. No capítulo 4, quando nós lemos o capítulo 4, uma descrição extraordinária, nós vamos ver que o trono é um lugar de intensa adoração. Lá está o trono de Deus. Alguém assentado sobre o trono, e nós iremos ler juntos alguns versículos. Mas antes de fazê-lo, queremos ler na própria Bíblia. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Do que trata o assunto?
João, o apóstolo, está na ilha de Pátimos, como prisioneiro. E de repente ele ouve uma voz, como o som de muitas águas. Ele não reconhece de quem é a voz, mas a voz é de Jesus glorificado. Aleluia! E quando ele se volta, tem aquela visão extraordinária, não do Jesus que ele conhecia, com aquele corpo humano. João era muito íntimo de Jesus. João conviveu com ele, naturalmente tinha na sua retina a imagem de Jesus em diversas situações, pregando, orando, dormindo, comendo. Morto na cruz, ressurreto, assunto aos céus, mas agora ele não reconhece, porque a visão de Jesus é do Cristo glorificado. Os seus cabelos são brancos como a neve, falando de eternidade. Seus olhos são como chamas de fogo, falando da sua onipotência. Da sua boca sai uma espada afiada. Ele fala com a voz de muitas águas. Há uma veste talar sacerdotal, um cinto, e toda aquela visão extraordinária. Ele cai, ele está assombrado. Mas Jesus diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que foi morto, mas vive, e eis que trago nas mãos as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que estás vendo, aquelas que são, aquelas que hão de vir. Aleluia! E então Jesus manda as cartas às 7 igrejas da Ásia. E fim desse período, de se concentrar nas igrejas que estão aqui na terra, ele ouve esta voz: sobe. E essa é uma expressão do arrebatamento da igreja. Sobe para cá, e eu vou te mostrar o que vai acontecer. E a primeira coisa com a qual João se depara ao subir em espírito é com essa cena. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono um arco-íris semelhante ao aspecto em esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, e vozes, e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. E vai descrevendo os seres viventes. E no verso 8 diz que eles não têm descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, o que há de vir. O que é que está acontecendo aqui? Esses 24 anciãos representam as 2 etapas da aliança de Deus. Deus fez uma aliança com Abraão, uma aliança com Israel, que vai desembocar na nova aliança. Então os 24 anciãos podem representar as 12 tribos de Israel, os 12 patriarcas, mas também da nova aliança, os 12 apóstolos. O que indica que diante do trono, tanto os santos do antigo quanto da nova aliança se engajam em adoração. Existem 4 seres viventes, com rostos que representam animais: a águia, o boi, o leão e também o homem, que pode muito bem retratar a aliança que Deus faz com Noé, lá no capítulo 9 de Gênesis, porque Ele faz aliança com Noé, então o homem representado ali, mas também com a terra e com todos os tipos de animais, animais que voam como a águia, animais do campo, etc. São simbolismos para dizer que tudo adora. Há uma adoração intensa. E o que acontece aqui? Vamos ler.
os versículos 10 e 11. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e declaram: nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto Tu és o Criador de tudo e por Tua soberana vontade tudo que há foi criado e veio a existir. Aí está essa proclamação. É por isso que devemos adorar. E se tudo quanto existe foi criado, adora a Deus, quanto mais você e eu, redimidos pelo sangue do Cordeiro, vamos responder em adoração. No capítulo 5, onde vai se desenrolando esta visão, porque aí vai aparecer o Cordeiro, Jesus Cristo. Jesus vai surgir aqui como o Cordeiro que foi morto. Deus vai aparecer aqui com um livro selado na mão, que representa a nossa redenção. E se pergunta: quem pode abrir o selo? E o que simboliza isso, queridos? Muito simples. Quando a propriedade era vendida, a escritura era lavrada, escrevia-se e era selada. Aqui está a posse, aqui está o documento de posse. Ora, se aquele que vendeu a propriedade não quisesse entregar, diante de testemunhas quebrava-se os selos, e por força da escritura aberta, ele tinha que ceder. Nós fomos comprados. Nós fomos comprados por preço. Deus Pai traz na mão o rolo, o escrito que garante que a nossa plena redenção foi adquirida pelo sangue precioso de Jesus. E que nós vamos chegar à plenitude tão certo como o sol se levanta cada manhã. Cristo Jesus voltará à terra, Cristo Jesus porá fim ao mal, a nossa plena redenção será consumada. Nós ainda não vivemos a plenitude. O que temos hoje, como Paulo vai chamar, é um penhor, uma garantia, que penhoreça o Espírito Santo dentro de nós, como garantia de que a plena redenção será consumada. Então, neste capítulo 5 do Apocalipse, nesse meio de tanta adoração, aqui no capítulo 4, os seres viventes, os 24 anciãos, eles começam a adorar, começam a exaltar, mas agora surge o Cordeiro, e a grande pergunta: quem pode abrir o selo? Nem no céu, nem na terra. E João chora. Mas o anjo diz: não chores, não chores. Por que não chores? Porque eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir os 7 selos. Aleluia. Ele tem autoridade, ele pagou o preço, foi ele que nos comprou, foi ele que nos garantiu a plena redenção. E então vem o Cordeiro, toma das mãos de Deus este livro, glória a Deus, e é o que nós vamos ler agora. Rebenta uma grande adoração, e vamos ler. E assim que o recebeu o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Deixa eu dar uma paradinha aí, veja só, as orações nossas aqui, ó, estão subindo e enchendo as taças que estão na sala do trono. Aleluia. Qual é o incenso que está sendo oferecido a Deus da glória? É o incenso da nossa adoração aqui na terra. Cada vez que paramos para adorar, para exaltar, é como que uma nuvem de incenso que os anjos vão recolhendo para apresentar a Deus. Aleluia. Quem diz aleluia? Verso 9. E eles cantavam
um cântico novo. Todos, tu és digno, tu és digno. Estão cantando para Jesus. Tu és digno de quê? De tomar o livro e de abrir seus selos. Por quê? Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda língua, aleluia, de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então reparei, e também ouvi a voz de grande multidão de anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares e de milhões de milhões. Ei, olha aí, o que é que faz ter esse rebuliço no céu? É o Cordeiro que se levanta e toma o livro da redenção para quebrar os selos. Chegou a hora, aleluia. Olha, querida, aqui da terra nós temos que ter um coração ligado ao céu, para estar nessa expectativa e entender e responder também com nossa intensa adoração a Deus, porque a hora se aproxima. Aleluia! Veja só, lá vem a multidão, tudo que é anjos, seres viventes, anciãos, e está dizendo aqui, a gente não pode nem contar, milhares, milhões de milhões, quanto é isso? Incontável. Verso 12, leiamos, eles proclamavam, como? Nha, 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 balbuciando, o que é que diz na sua Bíblia, ou o que é que diz lá na tela, a minha, em alta voz, diga alto em voz alta, alta voz, um grito, em alta voz. Então vamos ler em alta voz. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Aleluia, Ele é digno. Verso 13, agora note o que está em amarelo. Em seguida ouvi quem? Todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que exclamam ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes bradavam amém, e os anciãos igualmente prostraram-se e adoraram. Uau! Não fica nada. Peixes adoram, árvores adoram, aves adoram, animais adoram, toda a terra te adorará. Aleluia. Nós estamos aqui ensaiando para esse grande dia. Você é parte, mostra isso aqui. No capítulo 7, nos versículos 9 e 11, leiamos. Em seguida, olhei, e diante de mim descortinava-se uma grande multidão, tão vasta, que ninguém podia contar, formada por pessoas de onde? Todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas, empunhando folhas de palmeira, e proclamavam como? Com grande voz. Não gosta de barulho, meu filho? O céu é um lugar de barulho. Ai, Deus não é surdo, também não é nervoso. Ou é que você vai para o campo de futebol, grita, pula, né? Vai para o carnaval, grita, pula, quando chega diante de Deus, quer vir. Ah, paciência.
Vamos ler o verso 11. O que é que eles fazem? Proclamam com grande voz o quê? A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos que se encontravam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes, prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus, exclamando: Amém! Louvor e glória, sabedoria, ações de graças sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém, 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 amém. Aleluia. Ali na sala do trono, é impressionante o que está lá no capítulo 4, verso 8. Estes seres, que diz que não tem descanso nem de dia nem de noite. Vamos ler o que eles dizem? Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Santo, não tem descanso nem de dia nem de noite. É por isso que essas palavras estão aqui no meu computador, na tela. Na hora que entra no descanso, só está lá, santo, santo, santo. Não? Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Não nos cansamos de proclamar santo, santo. Queridos, coloque isso no seu coração. Todos os anjos de Deus o adoram. Todos os anjos estão engajados em adoração. Mas os anjos não pecaram. Eles não foram redimidos. Mas eles podem se alegrar com Deus, com Cristo, ao ver aqueles que eram escravos do pecado sendo libertos e transformados em verdadeiros adoradores. O Salmo 22, 29 declara que Deus será adorado até mesmo pelos homens incrédulos. Todos os ricos e poderosos da terra se fartarão e o adorarão, é o que diz esse versículo. Haverão de ajoelhar-se diante de Deus todos os que descem ao pó, até aquele que não pode perseverar na própria vida. Todos. Mas serei eu obrigado a adorar na eternidade por estar perdido, por reconhecer, mas não ser parte? Toda a terra te adorará. Leiamos Salmo 66, 4. Prostra-se diante de ti a terra inteira, entoa hinos em tua honra, canta louvores ao teu nome. Essa é a realidade nesta introdução, para dizer que este é o nosso supremo chamado, que desde o princípio Deus revela seu propósito de viver conosco. E a despeito do pecado, Deus vai trabalhando, trabalha com o povo de Israel, traz a revelação e nos mostra qual é o nosso destino. E termina nos legando o livro do Apocalipse, para que entendamos para onde estamos caminhando, a fim de cumprir o nosso chamado supremo. Mas pense algo sério, uma verdade saída dos lábios de Jesus. Deus busca adoradores. Deus procura adoradores. Em João capítulo 4, versos 23 e 24, mais tarde vamos focar aqui, neste momento apenas queremos focar a declaração, que o Pai procura adoradores que o adorem, em espírito e em verdade. Não é interessante que a Bíblia não diz Deus procura pregadores? Deus procura adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade. Mas levanta-se uma pergunta: o que é a adoração? O que é adoração? Selecionamos algumas respostas, algumas definições,
Embora eu ache que não há uma definição que caiba com inteireza dentro de um assunto tão elevado. Mas vamos ver. Leia aí, então, o que escrevemos. A adoração é a resposta correta a Deus pelo Espírito, por meio de Jesus Cristo. Outra definição, e essa definição que achei muito interessante, é do dicionário Weber, de 1828. Olha aqui como é que o dicionário define. A adoração é honrar com amor extravagante e submissão extrema. Lindo, não? É isso, é honrar com amor extravagante. Todos adoram, mas a pergunta é: a quem você adora ou o que você adora? John MacArthur dá uma definição aqui um pouquinho grande, depois uma pequenina. Vamos ler. Adoração é o nosso ser mais íntimo, respondendo com louvor por tudo que Deus é, por meio de nossas atitudes, ações, pensamentos e palavras, com base na verdade de Deus, como Ele se revelou. E ele põe uma bem curtinha aqui, mais simples. Leiamos: adoração é tudo que somos, reagindo bem a tudo o que Ele é. De novo, adoração é tudo que somos, reagindo bem ao que Ele é. Nós temos uma de William Temple, que nós dividimos, em vez de jogar uma frase, dividimos no que está contido dentro da definição dele. Primeiro, adorar é vivificar a consciência pela santidade de Deus. Não é que ele tivesse posto um ponto, não. É uma definição que ele dá. Eu separei porque achei muito importante o contraste que ele faz. Quer dizer, a primeira afirmação é o quê? Vivificar a consciência. Minha consciência é vivificada como? Pela santidade de Deus. Então, adoração é a expressão de que eu contemplo a santidade de Deus, minha consciência é despertada. Segundo, é alimentar a mente com a verdade de Deus. É purificar a imaginação com a beleza de Deus. É abrir o coração ao amor de Deus e é devotar a vontade para o propósito de Deus. Se a tentativa do escritor, que não encontra nada que defina, então vamos multiplicando palavras e imagens. Isso é muito bom. Mas vamos também multiplicar algumas. Vamos lá? Adoração é amar a Deus. Adoração é honrar a Deus. Adoração é conhecer a Deus por quem Ele é, adorá-lo, obedecê-lo, anunciá-lo como uma forma de vida. Minha definição é bem curtinha. Adoração é o amor, respondendo ao amor. Essa é a minha. Adoração é o amor, esse mesmo amor que Deus derramou dentro de mim, respondendo ao amor de Deus, porque adorar é amar a Deus. A definição mais próxima da adoração na Bíblia sai dos lábios de Jesus: amarás a Yahvé teu Deus, né? De todo o coração. Aí vamos definir a forma do amor: com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho, é amar. Então, a adoração, a essência da adoração é o amor. É o amor respondendo ao amor. A verdadeira adoração é definida pela prioridade que colocamos em quem Deus é. Diga, quem Deus é em nossas vidas. Eu lhe dou prioridade. Quem é Deus em minha vida? Meu tudo.
Não apenas o meu Criador, o meu Redentor, a minha razão de viver, de existir. Nele existo, nele vivo, para Ele vivo. Então, a adoração é o quê? A resposta do meu amor, a forma como amo, como prioridade absoluta, por causa de quem Ele é na minha própria vida. E não apenas isso. Onde está a minha lista de prioridades? Deus nem sequer encaixa numa lista. Ele é único. Ele é supremo. A verdadeira adoração é uma questão do coração. Às vezes dizem assim, vamos adorar a Deus. Aí canta um hino. Oh, meu Pai, você pode estar mais longe do que tudo. Mais por fora do que batente. Não. A verdadeira adoração é uma questão do coração. É expressa por meio de um estilo de vida em santidade. Não é uma questão de pequeninos atos de adoração. É uma identidade, a qualidade do meu ser. Eu sou um adorador. E porque sou um adorador, eu me envolvo em atos, em manifestações disso que eu sou. Os 4 seres viventes diante do trono expressam o quê? A totalidade da criação. Adorando a Deus, essas 4 criaturas podem representar 4 tipos de seres criados sobre os quais o Pai e o Cordeiro têm autoridade. Bestas selvagens, bestas domésticas, humanos e pássaros. É possível, alguns creem que simbolizam a criação de Deus, relacionada com a aliança noética a que me referi há pouco. As faces das criaturas vivas são paralelas àquela declaração que Deus faz lá no capítulo 9, a partir do verso 10 de Gênesis. A face do homem, Noé, a ave, a face da águia, o gado, a face do bezerro, os animais da terra, a face do leão, quando Deus diz que está fazendo uma aliança com os animais também. E é lindo ver que ali nessa cena diz que tudo vai adorar, toda a criação. Então é um simbolismo. Mas, queridos, como adorar? Como adorar? Podemos abordar o assunto por vários aspectos, mas neste momento queremos apenas dar 3 tópicozinhos em cima de como adorar. E o primeiro é adorar com temor. Adorar com temor. Leiamos a palavra em Hebreus 12, 28 a 29, na versão BKJ. Leiamos. Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos. E desse modo, adoremos a Deus como? A pergunta que estamos fazendo é como? Como vamos adorar a Deus? Com uma atitude aceitável, com toda a reverência e temor. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Queridos, quantas vezes nós somos irreverentes, não temos uma consciência da grandeza, da magnitude, da majestade, da excelsitude do nosso Deus. Por isso queremos destacar hoje a questão do temor. O que é o temor? O temor é definido como um sentimento avassalador de reverência, admiração e medo. É produzido por algo ou alguém que é grandioso ou extremamente poderoso. Esse é o sentimento aqui expresso. O problema é que muitas vezes não vemos a Deus como todo-poderoso. Nós temos que chegar a um lugar onde possamos ver a Deus
por quem Ele é realmente. O que Ele é realmente. Tente imaginar. E vamos dar hoje agora uma paradinha e vamos refletir um pouco. Como imaginar a grandeza? Porque o que me leva ao temor? A visão do assombro, da grandiosidade. Porque é que João, diante dessa visão, cai aos pés como morto. Porque é que a visão de Deus assombra pela grandiosidade, pela imensidão. Eu preciso ter um vislumbre da grandeza de Deus. E a melhor forma é contemplando a criação, porque o Criador é sempre maior do que a criação. A criação é extremamente inferior à inteligência criadora. Então vamos parar um pouco e pensar na criação, começando com o Salmo 19 que diz, leiam, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O que levou Davi a escrever o Salmo 8? Ó Yahvé, ó nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Pela contemplação da natureza, pois expuseste nos céus as tuas maravilhas, quando contemplo os teus céus, obras das tuas mãos, a lua, estrela que criaste. Que assombro, que é o homem mortal, para que dele te lembre, e o Filho do Homem, para que o visites. É o contemplar da natureza. Salmo 145, verso 3 declara, leia, grande é Yahvé, e muito digno ser louvado, sua grandeza é insondável. Tente imaginar a grandeza. Não haverá adoração em temor, sem um vislumbre da sua grandeza e majestade. Romanos 1:20 diz que é possível vermos a grandeza de Deus através da maravilhosa criação. Leiamos o que diz o verso 20 do capítulo 1 de Romanos. Os atributos invisíveis de Deus, assim seu poder eterno, bem como a sua própria divindade, são claramente reconhecidos desde o início do mundo, sendo percebidos através das coisas que foram criadas. Deus revela seus atributos. Quando eu contemplo a criação, quando eu contemplo um céu estrelado, quando contemplo nuvens que se formam, a água que desce e rega a terra revivida, quando contemplo as leis da natureza em pleno funcionamento, que grandeza! Quando contemplo a concepção de uma nova vida humana, toda a criação, toda a forma da criação, podemos imaginar o autor sustentador de tudo isso. Quão grande és tu! Quão grande és tu! Há um hino antigo, cantado em tantos lugares, por sinal o hino preferido da minha mãe, que há uma semana está no hospital, e que não fala de outra coisa senão do paraíso, e que o seu lugar está preparado, e diz a todos, estou vendo a glória. Quão grande és tu! Quão grande és tu! Eu estava escrevendo isso aqui, dei uma parada, fui à minha varanda, olhando para o parque, para os céus, e cantei. E cantei. Deixa-me cantar, Senhor meu Deus. Quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, ao teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor.
Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando a vagar por matas e florestas, e vamos por aí pensando, o nosso coração não tem outra reação senão dizer: quão grande és tu. Ou aquele outro hino: quão grande é meu Deus, não é? Quão grande é o meu Deus. Verdadeiramente, tudo revela a sua grandeza. Leia o que está na tela. Deus deixou suas impressões digitais por todos os cantos do universo. Se contempla os céus, se contempla a terra, se contempla os mares, se contempla os rios, se contempla as florestas, se contempla os filhos dos homens. Em todo lugar vou ver as marcas digitais do Criador. Salmo 33, verso 6 e o verso 9, leiamos: os céus foram criados mediante a palavra de Yahvé, e todos os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Pois ele falou, e tudo se fez, e ele ordenou, e tudo surgiu. Queridos, nada veio por acaso. Nada, absolutamente nada veio por acaso. Tudo quanto existe é expressão da palavra poderosa, criativa de Deus. Por isso, vamos ver o universo. Faço questão de que nós olhemos agora para dados, para refletir um pouco de que estou falando. Que vou adorar com temor, e que olhar para a criação é uma forma de ver a grandeza, porque nós vivemos aqui tendo uma visão muito medíocre de Deus. Por isso somos irreverentes, por isso não adoramos com temor, porque falta ser impresso dentro de nós um vislumbre, uma visão de quão grande, quão poderoso, quão onipotente. Isso desperta o temor e a reverência da nossa relação com Ele. Não tolero alguém dizer que brigou com Deus, que argumentou com Deus, ou que chega para Deus de uma forma irreverente. Porque Deus é imenso, Deus é grande. O temor de Yahvé, temor de Yahvé. Eu temo a Deus, eu temo a Deus, eu tenho reverência, eu reverencio esse grande Deus. E quando nós temos isso, queridos, nós vivemos com reverência, ó, muito cuidadinho com o que sai da nossa boca. Ah, meu Pai, sou cuidadoso, não profiro palavras sem sentido, como eu adoro isso, eu adoro aquilo, misericórdia, misericórdia. Será que você pode fazer hoje uma aliança? Nunca mais da minha boca eu vou pegar algo que é devotado exclusivamente a Yahvé para dizer que eu adoro comida, que eu adoro gente, que eu adoro aquilo. Fulano é adorável. E misericórdia, não, 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 tenha temor. O verbo adorar nunca deve ser empregado para nada nem ninguém, a não ser a Yahvé, o Deus triuno. Então o temor de Yahvé dentro de nós nos faz parar, refletir e mudar e acabar com esses vícios de linguagem. Porque como é que eu digo que adoro a Deus, daqui a pouco estou dizendo que eu adoro um bolo, que eu adoro uma comida, que eu adoro, sei lá, como? Jesus disse que não pode sair água doce e salgada da mesma fonte. Então, da minha boca não pode sair uma expressão de adoração a Deus e outra de adoração a outros objetos, outras coisas. Não pode sair uma expressão de glorificação a Deus e daqui a pouco eu estou glorificando o homem. Não, o temor de Yahvé nos levará a uma reverência a Deus e a uma reverência a nós também. Por quê? Porque se Deus me transformou em santuário, eu poderia olhar para a adoração por outros 3 aspectos. Por exemplo, primeira coisa, reconhecer que eu fui redimido. Segunda coisa,
que o Espírito Santo habita em mim e me transformou em santuário. Eu sou uma casa de adoração. E em terceiro lugar, Deus me deu a palavra para ser um veículo de comunicação com Ele. Mas não é disso que estou tratando. Apenas para lembrar o fato de que Deus nos transforma em santuários e precisamos encarnar na prática essa identidade e ter temor. E ter seriedade. E não viver por acaso, não abrir a boca e deixar sair tudo que vem na cabeça ou aquilo que ouvimos outras pessoas falarem. Ou os vícios de linguagem. Já que viemos para o reino de luz, temos que andar como filhos da luz. Aliás, João diz, não é que se nós dizemos que amamos a Deus, devemos andar como Jesus andou. Amém? É sério. Mas vamos olhar para a grandeza do universo. Veja aqui, por exemplo, a grandeza de Deus se manifesta nos céus. Colocamos aqui alguns dados, só para reflexão. Em condições ideais, é possível ver milhares de estrelas no céu noturno, perto de 3.000. No entanto, nossa galáxia, a Via Láctea, tem aproximadamente 100 bilhões de estrelas. O que significa que podemos ver um valor insignificante de 0,00000, quase nada. Mas, isso ocorre porque estamos falando apenas sobre nossa galáxia. No universo observável existem cerca de 1,70 bilhões de galáxias. Cada uma com cerca de 100 bilhões de estrelas. Isso dá quantas estrelas no universo observável? Bem, com certeza é um número enorme, com muitos zeros e casas decimais. Na verdade, os cientistas dizem que existem mais estrelas no universo do que grãos de areia nas praias da terra. Estamos falando de quê? O versículo que lemos, que tudo saiu de onde? Da boca de Deus. Foi Deus quem criou tudo isso. De que tamanho é Deus? Quão grande é Deus? É esse ponto que queremos ressaltar. Prosseguindo. Isaías 40, verso 26 declara: levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial e a todas chama pelo nome. Que tal? Aleluia! Incontável, sim, os cientistas não conseguem contar. E ainda conhece pelo nome. Leia o restante do versículo. O seu poder é incalculável, inextinguível a sua força, e por isso nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente, tudo obedecendo à ordem de Deus. Ele criou uma órbita para tudo isso e não se chocam. Todo esse universo está funcionando sob o comando do Criador. Quão grande é meu Deus! O que é que eu sou? De que tamanho sou nessa imensidão do universo? E ainda assim Deus se importa comigo. E me conhece pelo nome. E me busca para ser um adorador, para ser uma adoradora. Quão grande é meu Deus. Prosseguindo. O Salmo 147, verso 4 diz: Ele fixa o número das estrelas. A cada uma dá um nome. Então, queridos, quando pensamos além do número de estrelas no universo, e ponderamos sobre o tamanho do universo, fica claro como nossas mentes são limitadas para compreender a grandeza, a magnitude, a excelsitude do nosso Deus. Para ter uma ideia, vamos prosseguir com o universo. Para ter uma ideia das distâncias, ali falamos de números. Distância do universo. Vamos primeiro analisar o que está mais próximo da Terra.
partindo depois para lugares cada vez mais distantes. A estrela mais próxima da Terra é o Sol. Essa estrela está a 149,6 milhões de quilômetros da Terra. A Terra é desse tamanho junto do Sol. Mas a gente vê o Sol tão pequenino pela distância. Assim, se fosse possível voar até o Sol a uma velocidade de 800 km por hora, levaríamos aproximadamente 21 anos para chegar lá. Que tal? Depois do Sol, a estrela mais próxima é Alfa Centauri, com 40,69 trilhões de quilômetros. A cabeça pode imaginar esses números? Não. Uma viagem de avião até Alfa Centauri levaria cerca de 5,8 milhões de anos. As distâncias do universo são tão grandes que não faz sentido usar quilômetros. Por isso se usa anos-luz. Um ano-luz é a distância que a luz viaja em um ano. A luz viaja a cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Então, em um ano, a luz viaja 9,46 trilhões de quilômetros. Distância entre a Terra e o Sol, que um avião viaja em 21 anos, a luz em 8 minutos. Por isso o Sol chega a nós todo dia, né? Nada no universo viaja mais rápido do que a luz. O Alfa Centauri está a 4,3 anos-luz da Terra, ou seja, a luz dessa estrela leva 4,3 anos para chegar até nós. E esta é apenas a estrela mais próxima. A galáxia mais próxima, Andrômeda, está a 2,54 milhões de anos-luz de distância. Se viajássemos para Andrômeda a 300 quilômetros por segundo, levaria 2,54 milhões de anos para chegar lá. E esta é apenas a galáxia mais próxima. De que tamanho é Deus? Quão grande é meu Deus? O Criador de tudo isso, insondável, indescritível. A galáxia mais distante, capturada por telescópios até hoje, a fronteira do universo observável, está aproximadamente a 13 bilhões de anos-luz de distância. Leia o que está na tela. Definitivamente o universo é muito grande, mas Deus é ainda maior. Aleluia. Quão grande é meu Deus. Cantarei, quão grande é meu Deus. Um dos atributos de Deus é que Deus é infinito. Ontem eu li uma declaração, pesquisando aí sobre o universo, em que diz assim, a fronteira do infinito, dizem que a criação é infinita, diz assim, não é, porque o universo continua se expandindo. O que significa? Então o universo continua se expandindo? Quer dizer, Deus não para de criar? O que é que o homem vai descobrindo? Mas Deus é infinito. Ou seja, Deus é infinito, agora note, leia. Deus é infinito, tanto em relação ao tempo, quanto em relação ao espaço. Deus é maior que tudo quanto existe. Leia a declaração, a infinitude de Deus, em relação ao tempo, é chamada de eternidade. O salmista diz de eternidade a eternidade, tu és Deus.
E a infinitude de Deus em relação ao espaço é chamado imensidão. A imensidão divina. Leia, por favor. A imensidão, que é a qualidade ou característica do imenso, significa que Deus transcende o espaço, preenchendo-o e não se limitando por ele. Agora você imagina, ó, nada escapa à sua presença. Se esse universo infinito, com essas proporções inimagináveis, saiu das mãos, da boca do nosso Deus, e a sua imensidão significa que nada no espaço limita a Deus. Ele é maior que tudo. Aleluia. Leia, por favor. Nenhuma parte do universo pode escapar da presença e influência de Deus, nem mesmo a galáxia mais distante. E a gente só pode dizer, e ainda numa palavrinha tão pobre, que grande Deus, que grande Deus. Salomão, ao construir o templo, ao dedicá-lo a Yahvé, ele tem essa consciência da grandiosidade de Deus e faz esta declaração no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, verso 27, que vamos ler. Mas de fato, Deus habitaria na terra, eis que os céus dos céus não te podem conter, muito menos esta casa que construí. O que nos apaixona em Deus, sendo tu tão imenso, tão indescritível, tão inimaginável. Não temos mente que possa compreender a grandiosidade de um outro atributo, teu amor. O valor que tu nos dás para perpassar este universo tão imenso e alcançar cada um de nós individualmente em amor e nos escolher para ser teus amantes, teus adoradores. Que diremos? Não há palavras, mas o nosso ser em assombro e reverência se queda aos teus pés, simplesmente reconhecendo que tu és o nosso Deus, que tu és o nosso tudo, que vivemos para o teu louvor e glória, que outro bem não temos além de ti. Em temor nós te adoramos, reconhecendo a tua grandeza insondável, tua imensidão. Graças, 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 graças por Jesus. Graças pela redenção. Graças por nos aceitares como filhos. Graças por tão imenso amor. Aleluia, aleluia. Sem palavras, sem palavras. Mas uma segunda forma de adorar a Deus é com expressão. Com expressividade, com abandono, abandonando-nos. É uma forma de dizer, eu me perco em tuas mãos, eu me perco em tua presença. Eu me entrego por inteiro, eu me rendo por completo.
sem restringir as manifestações do meu afeto, do meu amor. A Bíblia tem muitos exemplos de como adorar com expressão, com expressividade. Aqui estão apenas alguns. Grite para Deus. Bata palmas. Levante as mãos. Fique maravilhado. Curve-se. Dance diante dele. Faça muito barulho. Múltiplas manifestações. Por quê? Porque nós somos seres expressivos. Temos sentimentos. Quando nós nascemos, ou nos expressamos ou levamos um tapa. Mas temos que nos expressar. Somos seres expressivos. E nós reagimos a tudo, com emoção, a menos que estejamos com alguma prisão, né? Mas eu estou falando de uma pessoa normal. Você se alegra, você exulta, você grita, né? Por isso a gente tem múltiplas maneiras de expressar o que mexe, o que nos toca. Não é verdade? O Salmo 100, versos 1 e 2, leia. Aclamai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Rendei culto a Yahvé como? Com alegria. Vinde a sua presença com cânticos de louvor. No Salmo 149, 3, louvem seu nome. Como? Com danças. Cantem seus louvores como? Com pandeiro, com cítara. Faça instrumentos musicais. Crie o que tiver que criar. Arranje um jeito de expressar a sua gratidão, o seu amor a Deus. Quando você sabe quem Deus é e aceita o que Ele fez, qual é a sua única resposta razoável? Adorar. Adorar. Simplesmente adorar. Vemos tantos exemplos na palavra de Deus sobre isso. Mas em terceiro, ou ainda, adore com admiração por estarmos em sua presença. Adoramos com abandono, perdendo-nos na presença de Deus. O uso aqui do verbo perder-se é porque não encontro outro. É que não estou encontrando um vocabulário que expresse esse de adorar com abandono. Né? Joga tudo, né? Eu vou adorar com tudo. Aliás, é isso que Jesus quis dizer, e também lá no Shema Israel, ouve Israel, Yahvé nosso Deus, amarás a Yahvé teu Deus, de todo o coração, de toda a alma, o que envolve o quê? Com a força do intelecto, com a intenção das emoções, com a energia do corpo, com a determinação da vontade. Tudo que somos, tudo que temos, é o envolvimento do nosso ser inteiro por causa de um amor veemente, de uma paixão ardente por um Deus que sabemos quem Ele é, o que Ele fez por nós e o que Ele representa para nós. Mas a terceira forma é adorar com a vida. Primeiro, adorar com temor. Segundo, com expressão ou expressividade. E terceiro, adorar com a própria vida. E aqui está o conceito muito importante. Queremos deixar alguns pensamentos agora, que o Espírito Santo grave em nosso coração. Primeiro, leia. A verdadeira adoração é uma resposta de toda a vida, a grandeza e glória de Deus. Nós queremos apresentar aqui a adoração não como um atozinho isolado aqui e ali, mas um modo de viver. Eu sou amante de Deus, ponto final, né? Eu sou amante de Deus e a minha vida inteira é como?
a realidade de que eu amo a Deus, sou apaixonado por Deus, que eu vivo com Ele, eu ando com Ele, eu obedeço, quero agradá-lo, vou sim abrir a boca e declarar expressões, todo o meu ser te adora, todo o meu ser te louva, sim, vou gritar, vou dançar, vou fazer o que vier dentro de mim em ocasiões diferentes, ou simplesmente em silêncio, vou chorar, vou me prostrar, mas tudo isso é simplesmente o quê? Fruto, manifestação do que eu sou, amante de Deus. É a vida. É a minha vida. Segundo, leia, a única resposta adequada a tudo que Ele fez é devolver a Ele tudo que somos. E ao fim e ao cabo, tudo que somos procede dEle. Mas quando eu devolvo, é o meu reconhecimento. Terceiro, a adoração não é determinada pelo que dizemos, mas pelo que vivemos. Não basta dizer eu adoro a Deus, daqui a pouco está adorando outra coisa. Diga, todos nós deixamos um rastro com nossa ação. Todos. Reflita sobre a declaração. É uma frase que poderíamos deixar aqui, mas nós a cortamos, para que você reflita nas palavras que são chave. Há uma trilha. Nós estamos trilhando um caminho. E no fim do caminho tem um trono. Quem está sentado nele? Você não chega ao trono falando sobre o que está nele. Você chega ao trono quando segue a trilha e descobre onde coloca a sua paixão, sua energia, tempo e dinheiro, que você encontra no trono. Aquilo em que você colocou sua paixão, aquilo em que você colocou sua energia, seu tempo, seu dinheiro, sua vida, pode não ser Deus. O supremo chamado é que eu trilhe o caminho da adoração ao único Deus verdadeiro. Mas qual é a realidade da minha vida, não das minhas palavras? No final do dia, você pode chegar ao trono e encontrar sentado nele seu emprego. Talvez seja seu carro novo. Ou talvez você siga a trilha de suas realizações. Chega ao fim do dia e adora o que você fez. Seu regozijo, sua paixão, é olhar para trás o que você fez. Suas realizações estão no trono. As mídias sociais. Chega o fim do dia, o que está no trono? As mídias. É o WhatsApp, é o Instagram, que você não se aparta dele, se exibindo. A verdadeira adoração é uma resposta de toda a vida. Dissemos. Você adora o que considera mais valioso. E geralmente não é o que diz as pessoas que adoram. Leia a última frase. Adoração não é encontrada em suas palavras, mas em seu modo de vida. Isso vai lhe contar a história do que você adora, o modo de viver. Meu modo de viver, meu modo de falar, meu modo de me vestir, meu modo de fazer negócios, meu modo de usar o meu tempo, meu modo de existir. Disse Jesus, leia, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração.
Queridos, Deus nos cumula de todo bem, mas nenhuma bênção que Deus nos dispensa deve se sentar no trono. No trono da minha vida não há lugar para mais outro. É uma decisão que temos que tomar. Hoje, temos uma grande oportunidade de seguir nossos tesouros e avaliar o objeto de nossa adoração. Hoje, precisamos avaliar qual é o Deus que está sentado no nosso trono. Eu, pessoalmente, quero fazer o que puder para ter certeza de que no trono da minha vida está o único Deus. E você? Será que você pode fazer esta declaração que está aqui? Se sim, com seriedade, leia. Quero fazer o que puder para ter certeza de que no trono da minha vida está o único Deus. Um dia, nosso tempo na terra vai acabar. Nós estamos vivendo um ano surpreendente. Quantas pessoas terminaram sua jornada terrena inesperadamente. Um vírus assola a humanidade inteira em toda a face da terra. E ainda assim os homens não se arrependem. Faz-me lembrar Apocalipse. Deus envia as pragas e os homens não se arrependem. Tanto acidente, tanto acidente. Estamos chegando a 180 mil mortos só no Brasil. Chegamos. E já tinha sido profetizado pelo ministro da Saúde, o primeiro, 180 mil, quando ele disse, vão morrer 180 mil, ninguém acreditou. Mas só no Brasil. Mas quantos morreram no trânsito? Toda hora chegam-nos notícias. Mais do que isso, está morrendo de violência, de acidente. Mas o que é que temos que pensar? É nós. Eu vi alguém que, até num cabeleireiro, uma senhora que internou-se com o marido. Ela pensava que estava com Covid porque o marido estava. E ela disse que ela estava, mas era assintomática. Na realidade, ela nem estava. E ela estava grávida e não sabia. E ela disse que alguém lá no hospital disse, essa pandemia veio para nos confundir. Chega uma pessoa aqui de 70 anos e a gente diz, vai morrer, e vive. E chega um jovem e a gente diz, vai viver, e morre. O mundo está em silêncio, porque não tem resposta. E isso tem que nos fazer refletir. Sua vida não é eterna, nem a minha. Um dia, nosso tempo na terra vai acabar. E pode ser inesperado. Você vai morrer. Essa é uma notícia que não vai falhar. Você vai morrer. Eu até tenho uma pregação com esse título. Você vai morrer. Eu vou morrer. Quando? Não sabemos, mas temos que ter a consciência que um dia nossa vida vai acabar. Segundo, e quando essa hora chegar, vamos ficar cara a cara com Deus Santo. Há um encontro marcado ao qual não podemos fugir e para o qual não podemos mandar representante. Estaremos face a face com aquele a quem vamos prestar contas. Leia o que está em amarelo.
quero poder dizer que Ele estava no trono da minha vida. Naquele dia, quando for chamado à sua presença, que você e eu possamos dizer: Pai, viveste no trono da minha vida, eis-me aqui aos teus pés. Maravilha. Entraremos na plenitude. Agora, coisa impressionante, queridos, na qual vamos tocar agora, é esta. Leia: Deus procura adoradores. Será que você pode dizer: encontra-me, Senhor? Eu me deixo encontrar como um adorador. Deus procura adoradores. Em João, no capítulo 4, nós temos uma revelação extraordinária. Jesus vai para Jerusalém. Normalmente os judeus procuravam desviar por um caminho longo, a fim de não passar por Samaria, um caminho mais curto, porque os judeus rejeitavam os samaritanos por causa do culto misto. Mas Jesus resolveu passar por Sicar. Ali ele se senta no poço de Jacó, cavado por Jacó. Parece que estou vendo, teve o privilégio de estar ali naquele poço, junto àquele poço, tirar água com um balde, beber dele. Hoje já não se pode passar por ali, né? Mas quando comecei Israel, na minha primeira visita, nós estivemos ali no poço de Jacó. Jesus se senta cansado do caminho, enquanto os seus discípulos vão à cidade comprar comida. Nisto chega uma mulher. E Jesus dirige-lhe a palavra e diz: mulher, dá-me de beber. Ela fica admirada. Primeiro, porque não era hábito um homem falar com uma mulher em público. Segundo, este homem era judeu e ela samaritana. Por isso ela contesta: uau, como sendo tu judeu, pedes a mim de beber, que sou, primeiro, mulher, segundo, samaritana. Aí Jesus diz uma coisa intrigante: se tu soubesses quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e eu te daria água viva. Aí ela fica mais admirada: uau, tu não tens com que tirar água, não tens balde algum, o poço é fundo. Será que tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Jesus diz: quem beber desta água, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Mas a água que eu lhe der se transformará dentro dele uma fonte de água viva que faz conexão com a eternidade, com o trono de Deus. Salta para a vida eterna. Uau! Senhor, dá-me sempre desta água para que eu não tenha que voltar aqui com esse cântaro todo dia e tirar água. Jesus diz: vai chamar o teu marido. Ah, eu não tenho marido. Jesus disse: é verdade. Já tiveste 5. O que agora tens não é teu marido. Uau! Senhor, estou vendo que tu és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós dizeis que em Jerusalém que se deve adorar. E aqui, queridos, neste capítulo, a introdução do assunto de adoração. Parece que a mulher está fugindo do caminho.
Jesus primeiro vai chamar a sua atenção para o estado em que ela vive. Há um vazio na sua alma. Deus colocou no coração humano um vazio que tem a forma de Deus. E só Deus pode preencher. Agora, muitas vezes nós não sabemos como preencher esse vazio. Nós o preenchemos com outras coisas. Nós fazemos outras coisas. Esse vazio. Eu preciso é de um marido. Eu preciso é de sexo. Eu preciso é de comida. Eu preciso é de dinheiro. Eu preciso é de glória. Eu preciso é de trabalho. E você corre de um lado para outro, tentando preencher o vazio da sua alma, quando o seu chamado é um chamado para ser um adorador. Quando ela faz esta pergunta teológica, Jesus nos dá a mais extraordinária revelação sobre o nível de relacionamento na nova aliança entre nós e o Pai. Leiamos os versículos 23 e 24 que se encontram na tela. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia! E é interessante o verbo que é usado aqui, proskeneu, composto por duas palavrinhas, beijar para. Você tem toda a adoração do Antigo Testamento, em que você se curva, você se prostra, mas você não pode beijar de longe, você tem que chegar próximo, é uma proximidade. Primeiro, a hora é agora. Segundo, Deus está procurando. Procurando quem? Adoradores. Que tipo? Verdadeiros. Onde é o lugar da adoração? Não é no monte, não é num templo, não é numa cidade, é dentro. Na nova aliança somos transformados em templos. O Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Aleluia! Nós nos transformamos em um santuário, em uma casa de adoração. Aleluia! É algo dentro. Deus procura os verdadeiros. E se Deus procura verdadeiros, é porque existem falsos. Uma declaração: todos adoram. Todos. Mas a quem você adora? A quem? Leia, por favor. A adoração é a resposta correta a Deus, pelo Espírito, por meio de Jesus Cristo. A quem adoramos? Adoração onde você coloca valor. O que é que eu valorizo? Importância. Onde está o meu valor? O que é valioso para mim? Qual a coisa mais valiosa? Quem é a pessoa de mais elevado valor na minha vida? Adoração tem a ver com valor. É uma resposta do coração dada a Deus, em quem você coloca todo valor. Uma declaração: não entendemos bem, porque Deus nos chama ao lugar da adoração. Não entendemos bem, porque Deus nos quer, porque Deus ama a nossa presença, porque Deus nos busca.
Um velho cântico subiu agora na minha mente. Meu bom pastor, sabias que me perdi, buscaste-me, achaste-me, levaste-me para o teu lar. Por quê? Embora não tenhamos resposta, podemos fazer esta declaração, por favor, leia. Deus projetou que encontrássemos a plenitude da vida, estando em sua presença, deleitando-nos nele e ministrando a ele em ações de graça, louvor e adoração. Deus projetou, eu não encontro plenitude senão em sua presença. Mesmo que eu não entenda, há um irresistível imã de atração. É Ele. Jesus diz que Deus procura adoradores. Deus procura adoradores. Por quê? Leia. Todo desejo, visão, projeto, plano, ambição que Deus tem para as nossas vidas é motivado 100% pelo amor. Vamos ver se a gente encontra aqui uma resposta. Amor. Por isso dissemos, nossa definição de adoração é o amor respondendo ao amor. É o meu amor respondendo ao amor divino. Mas esse meu amor nem é meu, é aquele amor que o Espírito Santo derramou em meu coração, e eu o abraço, e eu o alimento, e respondo ao amor divino. Então, queridos, coloque isso no seu coração, tudo que Deus deseja para você, toda a visão que Deus tem a seu respeito, todo projeto, todo plano, toda ambição, é motivada 100% pelo amor. A vontade de Deus para a sua vida é boa, é perfeita, é agradável, porque ela expressa o seu amor indizível e insondável. Leia. O amor escolhe o melhor. O amor escolhe o melhor. Se tudo é motivado pelo amor e Deus busca adoradores, é porque o melhor lugar da vida, a melhor posição, a melhor identidade é de adoradores. É o melhor. Porque Deus escolhe o melhor para mim. Se Ele escolheu que sejamos adoradores, é por causa do efeito que a adoração tem sobre nós. Leia, por favor, esta frase. Se Ele escolheu que sejamos adoradores, é por causa do efeito que a adoração tem sobre nós. Aleluia! E quem sabe, quem conhece o caminho da sala do trono, quem mergulha na presença de Deus, sabe, porque tem experimentado que quando você se perde na adoração, lá vai eu com outro verbo aqui fora porque não tem o outro, você se perde na presença de Deus, na adoração, meu Deus, você se encontra na plenitude. Ai, tu me bastas. O efeito que a adoração tem sobre nós, de plenitude. Estou pleno. É uma sensação indescritível. É o melhor. Agora, não vou buscar adorar para fazer negócio com Deus, para que Ele me dê alguma coisa. Não diga isso. Vamos adorar a Deus para que Ele faça isso. Não. Adoração é o fim. Para isso fomos criados. Ponto final. Não vou adorar para conquistar nada. Eu vou a Deus por causa de Deus. Adoração, eu vou a Deus por causa de Deus. Se Deus, me amando, escolheu que eu adore. Qual é o ponto? Oh, aleluia, leia o que está em amarelo. Você se torna parecido com quem adora. Você se torna parecido com quem adora.
No começo deste curso e muitas vezes ao longo dele dissemos que o propósito de Deus é restaurar a imagem de Cristo em nós. Sermos como Jesus, parecidos com Jesus. E não há lugar de transformação maior do que na presença de Deus. Serei mais e mais conformado com a imagem de Jesus. Leia. Somos transformados na proporção do tempo que usamos e que nos expomos à glória, que é a manifestação da presença do Rei Jesus. Quanto mais eu me exponho a essa glória, a essa presença, a manifesta presença de Jesus, eu vou sendo transformado, porque vou me parecendo com Jesus, a quem eu estou adorando. Leia, por favor. Cada vez que dirigimos o afeto do nosso coração ao Senhor, que nos aquietamos em contemplação, é o momento de vê-lo. Naquela visão, estaremos sendo transformados. Vê-lo. Nós podemos nos engajar em atos de adoração e nunca vê-lo, nunca contemplá-lo. Podemos estar entoando cânticos de adoração, fazendo leitura de orações de adoração e nunca contemplá-lo, nem chegar perto dele. Somos uma nação sacerdotal. No capítulo 19 de Êxodo, Deus fala ao povo de Israel que eles seriam uma nação sacerdotal. Na nova aliança, somos chamados uma nação sacerdotal. Quando fala-se de sacerdote, é aquele que ministra diante do Senhor. O ministério sacerdotal, leia, é baseado na capacidade que você tem de interagir com Deus, a habilidade de ouvir sua voz. Em segundo lugar, o coração que ouve a Deus é o que nos qualifica a ministrar a Ele, sem atavios. Às vezes dizemos, é um culto em que estamos dizendo o povo adora, aí você canta, aí toca, aí todo mundo se envolve, profere alguma coisa, mas na realidade não está diante do Senhor, nem tem uma visão, nem está ouvindo a Deus, está apenas no ritual. E eu digo às vezes, vamos adorar sem atavios, sem música, sem instrumento. Por quê? Porque a motivação, claro que é maravilhoso, eu mesmo amo estar ouvindo música e me envolvo. Mas, às vezes, não temos nada disso e nem precisamos nada disso, tantas vezes, se o nosso coração está motivado. Jesus disse que Deus procura. Agora eu vou fazer uma declaração meio chocante. Jesus disse que Deus procura adoradores. Ele não disse que Deus procura adoração. Deus procura adoradores. Muita gente pode se engajar em atos que chamamos de adoração e não ser adoradores. Mas todo adorador se engaja em atos de adoração. Todos, diz a Bíblia, pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Tudo em nós, em Cristo. Esse era o nosso estado, longe, sem a glória, mas Cristo veio e nos trouxe tão grande redenção.
E por causa desta redenção, leia o que está escrito: tudo em nós, corpo, mente, emoções, vontade, desejos, foi equipado para sermos adoradores. Todos fomos projetados para viver nele e experimentar a glória. E o que é a glória? É a manifesta presença de Jesus. Aleluia! Mas vamos mais. Leia: fomos destituídos da glória de Deus, mas quando nascemos de novo, somos inteiramente equipados a reengajar-nos com o nosso destino, que é viver, ser imerso na glória, de tal modo que Cristo está em mim, a esperança da glória. Aleluia! Deus busca adoradores. Novamente, nós nos tornamos parecidos com o que adoramos. Leia, por favor, o que está na tela. Deus busca adoradores. Nós nos tornamos parecidos com o que adoramos. Há um texto interessante, impressionante em Ezequiel, no capítulo 44, versos 15 e 16. Mas os sacerdotes levitas, os filhos e descendentes de Zadok, note, havia mais sacerdotes. Há uma palavra aqui dirigida especificamente a um grupo de sacerdotes. Todos nós pertencemos a uma nação sacerdotal e temos um sacerdócio. Mas onde nos encontramos? Os descendentes de Zadok, vejam só, que fielmente executaram as obras necessárias ao meu santuário. Quando os israelitas se desviaram de mim, eles sim, só eles, poderão se achegar a mim para me servir. Deus está buscando aqueles que podem se achegar a Ele. Entenda, adoradores que se achegam, que interagem, que ouvem a Deus para me servir e estarão diante da minha pessoa. É aquilo que eu disse: você pode se engajar num culto, em tanta coisa, pode pregar até, pode estar cantando, pode estar tocando e nunca chegar à presença de Deus e interagir com Ele, para oferecer sacrifícios de gordura e sangue, oráculo de Yahvé, o Senhor. Só eles entrarão em meu santuário e se aproximarão da minha mesa, a fim de ministrar diante de mim e realizar o serviço. Que Deus nos ajude a ser verdadeiros adoradores. Este é o fim de toda a existência, a adoração a Deus. E queremos encerrar dizendo: fomos criados para ser adoradores. Para te adorar foi que eu nasci. Contemple imagine-o tão grande, tão imenso, mais majestoso que os montes eternos, os céus dos céus não te podem conter.
Yahvé, Deus triuno, pelo Teu Espírito, atrai-nos para Ti. Tira o véu dos nossos olhos, revela-nos Tua grandeza, Tua majestade, para que possamos adorar-te em espírito e em verdade. Livra-nos da superficialidade, da mornidão, da frieza. Perdoa a nossa displicência, nossa negligência, nossa irreverência, nossa falta de temor, nossa religiosidade fria, vazia. Eleva-nos ao caminho dos verdadeiros adoradores. Queremos-te no trono da nossa vida, sempre, em todo o tempo. E nada menos do que ser o que nos projetaste para ser. Verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Amém.